Olá, alunos e alunas, bom dia, boa noite para vocês que me escutam. Eu sou o professor Eliabe e nós vamos hoje conversar sobre um tema muito importante e que nós nos indagamos: por que devo estudar? Afinal de contas, qual a necessidade disso? Professor, eu não vou usar matemática na minha vida, disse alguém erroneamente. Professor, eu não vou usar filosofia na minha vida, disse outra pessoa erroneamente. Professor, onde é que eu vou aplicar física na minha vida? Disse outro erroneamente. Todos esses aspectos, todas essas disciplinas são aplicáveis no nosso cotidiano, embora nós não venhamos a nos lembrar de qual disciplina é essas aplicações que nós vemos na vida, né? Então, para nós andarmos, por exemplo, sobre uma corda bamba, tem a questão do equilíbrio, tem a questão, por exemplo, da gravidade, e que entra aí, por exemplo, na física. Temos a matemática, quando nós vamos fazer contas, fazer as nossas compras, como é que nós organizamos o sistema de gastos da nossa vida. Filosofia, onde é que eu vou usar? Como é que eu vou ter opinião própria se eu não penso, né? Então aqui nós já começamos a ver a diferença de pensamento. Eu devo estudar ou não devo estudar? Agora já não é mais uma pergunta com o intuito de banalizar a educação. Para que eu vou estudar? Como se não fosse importante os estudos. Agora a pergunta é: eu devo estudar? Então a frase que nós devemos usar é: devo estudar? Não. Você não deve estudar. Você pode estudar. E aí tem uma frase do Byron Montesquieu que diz a seguinte coisa: é preciso estudar muito para saber pouco. Quando nós falamos de estudar, nós não estamos falando que você vai sair da noite para o dia como um expert em alguma coisa. Não. O estudo, ele é uma das maneiras de nós saltarmos do ócio para o uso contínuo da nossa razão. É a maneira que nós temos, que nós podemos utilizar para alavancar a nossa existência no sentido de valorizar aquilo que nós temos de mais belo, de mais bonito, que é a consciência, que é a nossa razão. Então, não estude porque você precisa estudar. Estude porque conhecimento é poder. Então, quando nós passamos a estudar, nós estamos fazendo o quê? O processo de extração de informações, sintetizando essas informações em conhecimento e, posteriormente, esse conhecimento será transformado em sabedoria. Qual que é a diferença, professor, desses três ícones? Primeiro, informação é algo superficial. Joãozinho capotou com a bicicleta. Segundo, conhecimento. O que seria o conhecimento? Joãozinho capotou com a bicicleta porque veio em alta velocidade pela ciclovia. Terceiro, sabedoria, que é a pessoa que vê toda essa situação e pensa: bom, quando andar de bicicleta, não ultrapassarei o limite de velocidade permitido pela ciclovia, porque senão acabarei igual Pedrinho, esborrachado no chão, portanto não quero acabar igual Pedrinho. Então, isso é o que? É você utilizar todas as possibilidades possíveis, fazendo análises da mais superficial, da intermediária à mais profunda e conseguir aplicar isso para a tua vida. Então, conhecimento é poder. Poder do quê? Poder de raciocínio, poder de ser diferente, poder de olhar com perspectivas novas problemas que são sempre iguais. O conhecimento liberta. A função do conhecimento é essa: libertar o homem da ignorância, do seu estado talvez primitivo, animalesco, instintivo, aonde ele age somente impulsionado pelos seus instintos. Não há razão, a princípio, nesse estado natural do homem, aonde ele não pensa e faz as coisas por impulso, que é o que nós vemos muitas das vezes acontecer. Não raciocinamos, não pensamos, fazemos as coisas por instinto, fazemos as coisas porque os outros fazem e não pensamos como é que nós podemos fazer aquilo de forma diferenciada. Como é que eu posso pensar diferente da massa? Como é que eu posso ter voz própria, opinião própria? Como é que eu venho ter uma identidade? Eu não quero fazer parte da massa. Eu não quero ser uma pessoa sem voz, sem rosto, sem opinião. Certo? Então, conhecimento é poder, porque conhecimento liberta. Certo? Próximo tópico. Estude, porque nunca poderão tirar isso de você. Hoje em dia, nós sabemos que é muito fácil termos algo que é nosso subtraído por alguém, por algum meliante. Então, se você tem um celular, um carro, uma moto, que seja, provavelmente você vai poder perder esse tipo de bem para algum assaltante. O ponto é, o conhecimento
tudo aquilo que te definiria, por assim dizer, intelectualmente, é algo que ninguém pode tirar de você. Por quê? Porque é algo que você conquistou, que você construiu, que você trabalhou para ter e não pode ser subtraído. Então, se você, por exemplo, usar o teu conhecimento para ter uma melhor qualidade de vida, numa questão financeira, por exemplo, se levarem a tua moto ou o teu carro hoje, passa 4 meses e você compra outro. Por quê? Porque a tua inteligência, aliada à tua razão e à tua consciência, trabalharam muito tempo para o quê? Produzir conhecimento a partir das informações. E esse conhecimento te dá novas perspectivas, novas ideias de como você faturar, por exemplo, mais e mais rápido. Então aquilo que te foi subtraído pode ser reposto. Caso o conhecimento também lhe for subtraído, você não poderia fazer essa reposição rápida. Entende? Então o conhecimento é o único item que não pode ser tirado do ser humano. Certo? Estude para ser alguém de alta performance, valorizando a tua consciência e a tua razão. Então é o que a gente disse. Usando a nossa razão e a nossa consciência, nós podemos sermos diferenciados no nosso meio. Podemos trabalhar com mais acuidade, com mais dinâmica, né? Nós conseguimos fazer as coisas com mais propriedade. É a ideia de domínio de um certo assunto. Então, porque se você faz alguma coisa meia boca, provavelmente você não tem informação suficiente para estar fazendo aquilo ali. Formação ou mesmo informação que foi sintetizada em conhecimento. Então você vai ter que se especializar de alguma forma. Então estude para que você seja, como diz aqui, de alta performance, valorizando a tua consciência e a tua razão, que são, né, as joias da coroa da existência do ser humano. Porque quando nós conseguimos fazer essa valorização do nosso intelecto, da nossa consciência, nós estaremos sendo diferenciados. Como eu disse um pouquinho aqui atrás, nós estaremos tendo uma existência autêntica, uma existência onde as nossas vozes, os nossos pensamentos, as nossas ideias podem ser ouvidas e nós vamos ter algo de bom para oferecer para o mundo, não sendo parte de uma massa cinza, sem voz, sem rosto, sem identidade, certo? Então, faça isso para ser alguém de alta performance. Outro tópico é, estude porque é o que te faz crescer. Enquanto os seres humanos lançados no universo, tal qual diz o existencialismo, nós precisamos fazer algo com esse tempo que nós temos, até que por fim chegue o dia de nossa partida. E qual que é o ponto por excelência que vai dar a nós um significado maior na vida para utilizarmos esse tempo que nós temos? O conhecimento. Nós vamos escolher alguma coisa que nos apetece, algo que nos atrai, vamos estudar sobre isso e provavelmente, quase que com certeza, este estudo fará que nós venhamos a crescer enquanto seres humanos. Por exemplo, eu, professor de filosofia, me construo enquanto ser humano através da filosofia. Utilizo a filosofia para galgar postos maiores na minha vida particular, profissional, qualquer área que seja. A filosofia me auxilia na tomada de decisões, certo? E, consequentemente, me faz crescer enquanto ser humano, porque eu vou a passos lentos, com certeza, mas a passos constantes, aperfeiçoando aquilo que sou. Então, já não sou mais levado pelas minhas paixões. O que seriam as paixões? Esses nossos instintos primitivos, esses nossos impulsos, que no mais às vezes controlam a nossa razão e nós acabamos sendo controlados por eles. Quando nós nos deixamos levar soberanamente pelos nossos instintos, suspendendo a nossa razão, provavelmente vamos ser pessoas problemáticas, supérfluas, preguiçosas e que gostam do ócio. Isso é, de não fazer nada. Por quê? Porque nós entendemos que não precisamos nos aperfeiçoar, nos aprimorar, não há necessidade. Por quê? Viver o simples, o básico, sobrevivendo, já está de bom tamanho. E aí de novo entra a resposta do porquê estudar. Para que a gente não viva uma vida de ócio, uma vida indiferente à nossa própria construção, para que nós não venhamos jogar fora a nossa vida daquela que nós temos como meio para fazer-nos crescer. Certo? Então, outro ponto. Estude para ser capaz de fazer a diferença. Poxa, professor, o senhor viu o médico? O cara conseguiu fazer uma cirurgia dificílima, conseguiu salvar a vida de centenas de pessoas, por exemplo.
Ótimo. O que ele fez? A diferença. Fez a diferença por quê? Porque estudou. Ele fez o quê? Trabalhou para que pudesse ajudar outras pessoas a fazer a diferença. Não só ele, mas também as pessoas. Por quê? Ele não é parte da massa. Então ele não faz parte da massa. Ele é alguém diferenciado. Ele faz a diferença no seu meio, procurando melhorar a qualidade de vida das pessoas, por exemplo. Mas por quê? Através da informação que ele obteve, que ele sintetizou em conhecimento, que posteriormente também o fez ser alguém mais sábio no campo da sua atuação e que provavelmente da sua atuação ele levará para a vida como um todo. Certo? Último tópico. Estude para ser autêntico, que é o que nós viemos falando no decorrer do vídeo todo. O que é ser uma pessoa autêntica? É ser alguém que se vale do próprio entendimento para se movimentar no mundo, sem depender, por exemplo, das opiniões alheias, dos conselhos alheios. Não é que você não deva escutar conselhos, você deve escutar os conselhos, mas você deve passá-los primeiro pelo filtro do teu entendimento. Porque se você é uma pessoa que procura informação e essa informação sintetiza-se em conhecimento, esse conhecimento servirá como um filtro para que você não venha consumir porcarias ou bobagens ou coisas superficiais que te lançarão em um extremo ócio. Por exemplo, se você é uma pessoa, vamos colocar grosso modo como a gente escuta hoje, né? Uma pessoa estudada, por exemplo, provavelmente você não vai se dar ao luxo de ficar muito tempo nas redes sociais procurando por nada. Por quê? Porque você entende que para que você se aperfeiçoe como um ser humano, você precisa ter informações. Informações você consegue estudando. E estudando você é uma pessoa melhor porque você se constrói. Logo você entende que aquilo que é superficial não é algo construtivo, portanto você irá consumi-lo menos. Certo? Não é ser extremista, mas ser realista e conseguir um equilíbrio entre as duas partes. Tá ok? Então, vocês devem estudar para serem autênticos. Autênticos no sentido de defenderem as suas ideias, os seus posicionamentos, as suas vontades, as suas ideias como um todo, de maneira argumentativa e que estes argumentos tenham base, consigam ser solidificados, porque vocês conseguiram fazer essa base estudando, questionando, entendendo, filtrando aquilo que era necessário e aquilo que era superficial, aquilo que devia ser guardado e aquilo que devia ser descartado. Então, nesse processo, nesse trabalho de aperfeiçoamento de si, através do conhecimento, vocês conseguiram galgar, conseguiram alcançar o que nós chamamos de autenticidade, ou podemos chamar de autenticidade intelectual, que é quando vocês pegam aquilo que vocês estudam, trabalham isso em vocês e depois transformam isso em uma maneira de movimentar-se no mundo, transformam isso em um determinado comportamento que provavelmente lhes diferenciará dos outros que pensam igual, que andam igual, que falam igual, ou melhor, que não pensam, porque sempre procurando pela igualdade, não no sentido benéfico da coisa, mas no sentido ruim, nunca querem sair do lugar. E aí o filósofo Kant, por exemplo, vai chamar esse pessoal de preguiçoso e covarde. Preguiçoso porque sabem que devem sair das suas zonas de conforto, mas não querem. E covardes porque mesmo sabendo, lutam para que não saiam dessa zona de conforto. Então não valorizam a joia ou a coroa de sua existência, que seria a consciência e a razão, preferindo não estudar, preferindo se lançar à margem da sua própria existência, sendo pessoas inautênticas, superficiais e infantis. Até a próxima, um abraço.